de 1 Pedro, capítulo 5. É um capítulo muito interessante. Imagina, ele está dando um fechamento a toda a mensagem dele. E ele coloca questões fundamentais. Como eu disse na semana passada, hoje a gente também vai falar em 2 andares. Essa mensagem é 2 andares 2, né? E como eu falei na semana passada, Paulo falou naquele texto anterior, Filipenses, ele falou numa atitude dos líderes de zelo, de fidelidade, de motivação para servir a Deus, motivações retas. Aqui o apóstolo Pedro também fala, ele se coloca como um líder, como um presbítero, como um líder da igreja local, e ele dá as dicas de como a liderança deve se conduzir, como exemplo, não com autoritarismo e sem torpe ganância, mas de bom ânimo, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E fala de um princípio de autoridade, os jovens se submetendo aos anciãos e todos sendo uns sujeitos aos outros. Uma das questões básicas da vida cristã, do primeiro andar, da caminhada com Deus, é a gente aprender o princípio de autoridade. O reino de Deus se move nesse princípio. Então existem 2 extremos ruins dentro dessa temática que nós devemos evitar. Um extremo é aquele da subserviência, é a pessoa que não pensa e ela, em nome da submissão, ela obedece de uma forma cega. E muitos líderes, falando desse princípio de autoridade e de que a gente deve se submeter, eles levam o povo a uma subserviência. A pessoa obedece de maneira cega. Isso é muito ruim. E a pessoa segue a liderança e toma decisões e dá errado, e depois ela se sente mal, se sente culpada, bota a culpa na liderança. O outro extremo é a pessoa que só segue a cabeça dela, não se submete, não anda no princípio da autoridade, não reconhece líderes sobre ele. Então, essa pessoa está fora dos princípios do reino de Deus, porque no céu há hierarquia, Deus é a autoridade suprema, e entre os anjos tem hierarquia. Então a gente precisa entender isso, que o reino de Deus se move assim. No nosso idioma, o abecedário começa com A, B, C, D. No reino de Deus, a linguagem, o abecedário começa com O, B, D, C. Então, o princípio da obediência e da autoridade, ele nos ensina a andar na palavra. Quando é que a gente deve não ficar na subserviência? Quando você vê a palavra e pessoas e líderes falando coisas contrárias à palavra. Aí você, peraí, né? Eu vou seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia tem autoridade maior do que as pessoas, do que a igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então,
a gente vai aprendendo dentro desse princípio a seguir a palavra e seguir os nossos líderes. E Pedro diz aqui: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É muito interessante esse princípio. Na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus ensina coisas assim muito maravilhosas, que nos libertam, mas elas são coisas aparentemente contraditórias com os princípios deste mundo. Nesse mundo as pessoas vivem correndo atrás de valores e ganhos e conquistas para serem felizes. O Senhor não ensina isso. Ele ensina que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia ensina que a gente deve se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. No mundo as pessoas vivem se empoderando, se elogiando, se fortalecendo no jogo de poder para ser mais, ter mais força, mais poder, mais dinheiro, mais status. E a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, são caminhos diferentes, são visões diferentes. Quando você busca Deus, primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, de alguma maneira Deus vai ensinar você a esquecer da sua vida centralizada em você mesmo. Devagarinho, você não vai se maltratar, você não vai cuidar mal de si, pelo contrário, você busca o reino de Deus, o amor, e Deus é amor, e Ele vai cuidar bem de você, e Ele vai ensinar você a cuidar bem de você, mas lentamente você vai saindo de uma vida centrada em si mesmo. E uma das coisas que torna a gente mais infeliz é a gente viver como naturalmente o ser humano vive, centrado em si mesmo. Então eu aprendo a olhar para Deus, a amar a Deus e ter nele a minha centralidade. Esses são fundamentos do primeiro andar, fundamentos da vida cristã. E eu aprendo a olhar o próximo, prestar atenção, a amar o próximo tanto quanto amar a mim mesmo. Isso vai tornando gradativamente a vida da pessoa melhor, porque ela passa a respeitar, ter o temor a Deus, respeitar aos outros e aprender a se fazer respeitar também. E ele diz para a gente lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de nós. E para a gente vigiar, ser sóbrio é ter uma vida centrada, uma vida séria, vigilante, porque o diabo ele ronda a vida das pessoas, buscando a quem possa tragar. O diabo, o mal existe, os anjos do mal existem e operam na terra, buscando oportunidades para trazer sofrimento. Vieram para roubar, matar e destruir. Mas a gente vence pela fé, a gente resiste pela fé. E o Senhor, Deus de toda graça, de toda misericórdia, que nos chamou à sua eterna glória, depois da gente haver padecido um pouco, a gente ter passado por algum problema, o Senhor vai nos aperfeiçoar, Deus vai nos confirmar, fortificar e estabelecer. O alvo de Deus é esse:
fazer com que você amadureça nesse princípio do primeiro andar, que você cresça nesse andar de baixo, seja fortalecido no Senhor e Ele estabeleça você firme como o monte de Sião nesses princípios do primeiro andar. O primeiro andar diz respeito a essas bases da vida cristã. O segundo é a maturidade, o segundo é a plenitude, o segundo andar é a prosperidade. E pense em prosperidade como uma manifestação das bênçãos de Deus. Já falei, muitos desvios apontam a ideia da prosperidade como riqueza, a pessoa correr atrás, ficar rico, vai se dar mal. A Bíblia não ensina isso. Paulo diz que muita gente querendo ficar rico entra em confusão e problema, porque o príncipe deste mundo é Mamon, o Deus das riquezas. Agora, a Bíblia ensina sobre prosperar. É você ser abençoado por Deus naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você tem. Essa é a prosperidade. Deus tem um plano para a sua vida. Você não existe por acaso. Prosperidade é você entrar na sintonia desse plano e usar os seus dons para viver com qualidade, viver abençoado. E é isso que o Senhor quer para nós. E nessa perspectiva da prosperidade, tendo Deus como Senhor da nossa vida, a palavra como nosso fundamento, a gente vai entrar em sintonia com a vontade de Deus e vamos viver para Deus, por Deus e para Deus, viver para expandir o reino de Deus. Então você é chamada para ter parte na implementação do reino de Deus. Quando você proclama o Evangelho, quando você compartilha a fé, quando você ora por pessoas, quando você ajuda, quando você serve na igreja, pensa, não é apenas a igreja, é o reino de Deus que você está participando. Falei algumas coisas, do texto da semana passada. A gente aprender a se contentar, ser contente, se regozijar, viver na abundância e na pobreza, na restrição. As tribulações servem para a gente ir limpando os motivos do coração, aprender a tomar nossa cruz, aprender a pedir perdão, a liberar perdão, negar a nós mesmos e seguir o Senhor, fazem parte desse fundamento do andar de baixo. Deus quer que a gente entre em Canaã. O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto e entrou na terra prometida. E o que é a terra prometida? Normalmente a gente pensa, Canaã é o céu. Quando a gente morrer, nós vamos para a glória, morar com Jesus. Amém, é isso mesmo. Mas em Hebreus 4 diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Deus tem um repouso, tem um lugar de abundância, terra que mana leite e mel. E esse não é um lugar físico, esse é um estado espiritual, que pode se traduzir no mundo físico, se revelar nas coisas materiais também. Nesse tema da prosperidade existem dois extremos ruins. O extremo em que a pessoa faz um voto de pobreza, em que a pessoa vê a vida cristã
como uma vida de penúria, isso é um extremo ruim. Jesus não vivia assim. Ele andava em liberdade, comia, convivia com as pessoas, estava vivendo as bênçãos normais da vida, de comer, beber, andar, conviver, amar. O outro extremo é a pessoa pensar na prosperidade em ficar rico e querer ter poder, de grana, de status, de sucesso. Então Deus, Ele quer fazer com que você tenha vida em abundância. Entrar em Canaã é ter vida em abundância, é ser cheio do Espírito Santo. Neste texto aqui de Pedro, 1 Pedro 5, diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é andar de baixo ou andar de cima? Andar de baixo. Aprender a se humilhar. Mas se humilhar, pastor, é aprender a você se humilhar. Como é que a gente se humilha, pastor? Você já viu aquela pessoa que vive falando dela mesma? Já viu aquela pessoa que vive contando vantagem dela mesma? Se humilhar é você começar a aprender a não ficar contando vantagem de você. Provérbios diz assim: você deixa que os outros elogiem você, não fique se elogiando. Se humilhar não é você se humilhar diante das pessoas, não é você se humilhar perante instituições, é você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Mas como é isso? Imagine que no seu dia a dia a poderosa mão de Deus está agindo. Mesmo quando o inimigo se mete, mesmo quando as pessoas erram, pecam contra você, a poderosa mão de Deus está ali. E se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Exaltar, ser exaltado, ser abençoado, ser honrado por Deus é o segundo andar. É o andar de cima. Mas para Deus exaltar você precisa. Então, em cada circunstância adversa, difícil, que você ficou frustrado, você estava com um plano, ele não foi concretizado, você vai a Deus, conversa com Ele. Você está com raiva das pessoas, bota a sua raiva para fora, não contra as pessoas, mas diante de Deus. Se humilhar é você confessar seus pecados. Se humilhar é reconhecer suas motivações erradas e render-se ao Senhor, à soberania dele. Ora, mas como é que eu vou ver a mão de Deus quando alguém me ofende? Quando alguém é injusto comigo? Quando uma pessoa erra claramente contra mim? É difícil. Então, nos relacionamentos humanos, a gente precisa aprender a lidar com eles, buscando defender nossos direitos, etc. Mas, às vezes, as injustiças se estabelecem mesmo, e o cara passa por você e deixa aquela dor, aquela ferida, aquele prejuízo, aquela palavra torta. Você pega esse material, você pega essa convivência, você pega essa questão e vai a Deus e se humilha. E Deus vai lhe dar as estratégias. Porque se você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai exaltar você.
capítulo 1 de Josué, Deus fala para ele: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei. Esforça-te, eu vou fazer com que você conduza esse povo para herdar a terra. Então, o esforça-te era a parte de Josué, e dar a vitória, vencer, dominar Canaã era a parte de Deus. Pensa que milagres Deus quer fazer acontecer na sua vida, respostas de oração. Quando você cumpre direitinho o andar de baixo e persevera, Deus vai fazer você andar no andar de cima. O Senhor fala para Josué assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós cantamos um hino aqui falando: não te deixarei. O Senhor não te deixa, mesmo na hora difícil. No Salmo 91, um salmo tão querido pelos cristãos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde Deus se esconde. O que é esse esconderijo do Altíssimo? Que lugar é esse? Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar no andar de cima, estar à sombra do Senhor, estar debaixo das asas de Deus, se aninhar debaixo das asas, deixar Ele confortar você nas situações difíceis lá da sua casa, da sua família, e relacionamentos que tem havido turbulências, ruídos, guerras, setas, flechas. O esconderijo do Altíssimo é o relacionamento com Deus. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar, é uma pessoa. E estar debaixo das asas do Senhor é andar nos princípios da vida cristã. Imagine que existem as asas do Senhor para te proteger. Se você andar fora dos princípios da vida cristã, você vai estar fora dessa proteção. A gente tem um exemplo muito claro em Juízes capítulo 6, conta a história de Gideão. O povo de Israel andou pecando contra Deus, com idolatria, e os midianitas começaram a dominar Israel. E os midianitas, eles tinham um funcionamento nômade, e eles invadiam as terras de Israel, destruíam as plantações, matavam pessoas, roubavam pessoas. E Gideão, ele estava cegando lá, malhando trigo, antes que os midianitas viessem para roubá-los. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: vai nessa tua força, varão, porque o Senhor vai dar livramento a Israel. Aí ele disse: poxa, Senhor vai dar livramento? Nossos pais disseram que Deus nos deu livramento no Egito, agora a gente está nesse aperto aqui. E o anjo do Senhor falou: o Senhor te chamou para você vencer, para você guerrear. O Senhor é contigo, varão valoroso.
E Gideão falou para o anjo: aguarda um tempo aqui então que eu vou buscar uma oferta. E foi lá e pegou um cabrito e preparou e trouxe. E o anjo do Senhor falou: bota naquela rocha ali. Botou na rocha e ele trouxe com caldo que cozinhou o cabrito e falou: derrama o caldo em cima do sacrifício do animal. E o anjo, cajado, fogo no animal, consumiu tudo, e na chama daquele fogo o anjo do Senhor subiu. Gideão ficou apavorado: meu Deus, será que eu vou viver, que eu vou morrer? Eu vi o anjo do Senhor. E de noite, naquela noite, Deus falou com ele. Olha só, Deus fala com você. Deus fala com a gente. Pode ser dessa maneira sobrenatural, do anjo aparecer. Deus fala com a gente no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa reflexão, quando a gente medita na palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve um testemunho, uma pregação. Deus fala, e Ele fala diretamente a você. E Deus falou para Gideão: toma um boi de 7 anos, vai lá, derruba o altar de Baal, corta o bosque que está em volta desse altar, edifica ao Senhor um altar e oferece um holocausto. Deus falou essas coisas todas para Gideão no capítulo 6. E Gideão temia. Aquele altar era um altar a Baal do pai dele, mas era um altar que todo o povo de Israel ia lá prestar culto a Baal. Gideão pegou 10 homens de noite, pegou aquele boi, foi lá e destruiu o altar, derrubou aquele altar de Baal e cortou aquele bosque. Olha, bosque não são 3 árvores, vamos combinar. Bosque é uma dúzia de árvores, pelo menos. Então, em volta do altar tinha um bosque. Eles passaram a noite inteira serrando aquele troço. Deu trabalho, hein? Derrubou tudo. Derrubou o altar de Baal e derrubou o bosque que estava em volta. E eles fizeram isso de noite porque Gideão temia o povo. E tinha razão para isso. Porque no dia seguinte, quando o povo viu que o bosque estava derrubado, bem como o altar, eles cercaram a casa de Gideão, descobriram que tinha sido Gideão que tinha feito aquilo, cercaram a casa de Gideão e queriam matar ele. E o pai dele, até que era o cara que tinha edificado o tal altar, falou: aqui, ó, não, aqui não vai morrer ninguém não. Se Baal é Deus, então ele que se defenda. Não precisa de vocês defenderem não. É possível que Gideão tenha conversado com o pai: ó, derrubei, Deus falou, o Senhor apareceu para mim, e o pai creu e protegeu o filho, e aquele povo desistiu de matar Gideão. Eu queria destacar aqui alguns princípios. Tem um texto em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz assim, Tiago 4, 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, uma das batalhas que a gente precisa aprender no primeiro andar é guerrear contra o mal. Quando você aprende a guerrear contra o mal, você domina a sua vida pessoal, espiritualmente falando, domina a sua casa, os seus bens, e tudo isso vai para o princípio de estar debaixo das asas do Senhor. Como é que você acha que os seus bens materiais vão ficar debaixo das asas do Senhor? Tem um princípio.
é você ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque enquanto você não é zeloso e fiel nisso, você está com medo, você está com um apego errado, o seu bolso ainda não foi dominado pelo princípio da fé no reino, no Senhor. Mas quando você batalha, luta e é fiel nos dízimos e nas ofertas, o inimigo vai atacar daqui, dali, daqui a pouquinho a bênção de Deus vem, você persevera, a bênção de Deus vai entrar naquela área da sua vida. E assim é com a sua saúde, com a sua casa, com a sua família. Então Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, diz Pedro aqui, para que a seu tempo ele vos exalte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Você só consegue vencer o inimigo não pela sua força, quando você está submisso a Deus. Então, quando você percebe uma guerra espiritual à sua volta, o inimigo te atacando, perturbando o seu pensamento, o seu sono, a sua saúde, as suas finanças, você vai primeiro a Deus. Senhor, eu estou com alguma coisa que favorece essa perturbação, eu estou com algum comportamento, com alguma conduta que dá legalidade para o inimigo perturbar, atacar, assolar a minha vida. Aqui, por exemplo, nesse livramento que Deus deu a Israel através de Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, eu vou te levantar, eu vou te usar, mas você tem que fazer algumas coisas. Você tem que derrubar o altar de Baal, você tem que cortar o bosque de Baal. Ou seja, aquela idolatria estava dando brecha, abertura espiritual para os midianitas assolarem e subjugarem o povo de Israel. Nada prosperava na vida deles. Por quê? Eles estavam fora das asas do Senhor, ficavam vulneráveis aos ataques do inimigo. Então ele foi lá, derrubou, e Deus levantou o espírito de Gideão, ele tocou a buzina, convocou o povo de Israel e eles foram à batalha. E Deus, tinham 33 mil, e Deus falou para ele: tem muito. Depois foi fazendo uma seleção lá, acabaram com 300 homens contra centenas de milhares de midianitas. E eles foram à batalha e venceram. Essa vitória, ela é uma expressão do segundo andar. Ela é uma expressão do milagre, é uma expressão da intervenção de Deus. Deus quer intervir, fazer, operar milagres, bênçãos, responder orações e agir na sua vida. Mas você precisa fazer o trabalho do andar de baixo, limpar o terreno, ver onde é que você está fora das asas, sujeitai-vos a Deus. Quando você se submete a Deus, princípio da autoridade, você se humilha, você libera perdão, pede perdão, você é fiel nos dízimos e nas ofertas, você está se submetendo a Deus. Quando você se submete, pronto, você está debaixo das asas do Senhor. O inimigo vai fugir de você? Não. Como não? Não é isso? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós, e o inimigo fugirá de vós. É isso, só que tem um meio entre o fugirá de vós e o sujeitai-vos. Entre o sujeitai-vos e o fugirá de vós, tem o resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir.
Por quê? Quando você se submete a Deus, entra nesse princípio, semeia conforme a palavra, o inimigo vai te atacar. Ele não vai desistir logo, porque ele ainda tem um restinho de legalidade para estar te perturbando ali. Você semeou comportamentos e ações, sementes ruins, você ainda está meio que colhendo aquelas sementes, aqueles frutos, e agora está semeando novos frutos, ainda vai ter uma colheita do princípio passado. Então o resistir é necessário, mas agora você tem força para resistir. Agora você está sujeito a Deus, agora você está debaixo das asas do Senhor, agora você está nos princípios do andar de baixo, e você vai ver que Deus, Ele quer operar os milagres, as bênçãos, a prosperidade, a vitória na sua vida no andar de cima. Ele vai fazer isso. Por quê? Ele é fiel. E você foi fiel. Para a gente encerrar, pensa que isso que a gente está ensinando aqui são princípios da palavra. E nada acontece automaticamente. Você vai semeando e vai caminhando com Deus esses princípios da palavra, e às vezes demora um tempo para você colher de volta. Mas se você persevera, você vai aprendendo a entrar nessa dimensão do andar de cima, mas não tem assim como se fosse um degrau. Hoje eu estou aqui, agora eu dei um salto e vim para cá. Estou no andar de cima, estou no segundo andar. Não é assim. Eu estou aqui e num dado momento eu tive conexão, comunhão, eu experimentei um pouquinho ali, depois eu volto para cá. Ou eu já estou ficando mais aqui, de vez em quando eu tenho que voltar para o andar de baixo, rever os princípios, fazer os ajustes, checar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O inimigo te atacou? Calma. Não é o fim da linha, não é a última resposta. Quem dá a última palavra não são os homens, nem Satanás. Quem dá a última palavra é Deus. Submete-se, ande nos princípios e você vai ver a bênção do Senhor transbordando na sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado